Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Agora a coisa começa a ficar interessante, porque a gente vai começar a falar sobre os métodos de análise, né, de circuitos elétricos, tá certo? Por que vai ficar interessante? Porque eu já vou dar um exemplo, a gente está entendendo, motivação, né? Então, aí a gente vai falar por que a gente usa esses métodos de análise, primeira coisa, a gente vai fazer um exemplo aqui. Eu até pensei que eu ia ter que pegar um exemplo, mas já está feito aqui, né? A gente vai falar sobre a análise nodal, né? E aí depois a gente vai falar sobre a análise nodal com fontes de tensão. Isso porque a análise nodal, a gente quer sempre trabalhar, né, com fontes de corrente, normalmente, tá? Mas a gente vai fazer a análise nodal com fontes de tensão. Depois a gente vai fazer a análise de malha, né? Malha é como se fosse um loop, mas um loop independente, são os loops independentes que você tem e que elas são isoladas, quer dizer, uma malha, até tem gente que usa, né, análise de malha, desde que percorra todos os ramos do circuito, você pegando malhas por fora, etc. Mas isso acaba, digamos, criando um complicador, que depois eu explico, tá certo? Nesse livro eu nem falo sobre isso, mas dá para fazer, tá? E aí a gente vai falar também da análise de malha com fontes de corrente, né? Na verdade, a análise de malha a gente quer usar quando a gente tem fontes de tensão, certo? E quando eu falei aqui fontes de tensão e fontes de corrente, eu não me preocupei em falar dependente ou independente. Na verdade, qualquer uma, tá certo? Ok? Com fonte dependente é um pouquinho mais complicado, sempre. Todo circuito com fonte dependente é mais complicado, tá? Depois a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer análise nodal e de malhas por inspeção. É muito legal esse método, porque você rapidamente monta as equações e já resolve, né? E aí depois a gente explica. Eu já estou meio que explicando agora, né? Mas a gente explica quando a gente deve usar a análise nodal, quando a gente deve usar a análise de malha, tá? Então vamos lá. Primeiro, por que a gente vai utilizar essa parte de análise, né, de circuitos usando métodos de análise nodal e de análise de malhas, né? Por que a gente vai fazer isso? Um exemplo típico é o seguinte, ó, dado o circuito abaixo, como podemos determinar, né? Como podemos determinar a tensão em cada resistor, a corrente em cada resistor e a potência gerada por cada fonte de corrente? Como é que a gente faria isso, né? O que a gente precisa, né, saber para determinar isso, né? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que, digamos, como a gente não tem aqui, né, um método, digamos assim, direto, né, a gente vai ter que saber as correntes, né, em cada resistor, certo? E aí depois a gente pode fazer isso, né? Ok? Então, para a gente poder, e a gente, claro, vai usar também, no caso, as tensões, se precisar, porque ele pede a tensão em cada resistor também, não? A corrente em cada resistor e a potência, né? A potência gerada pela fonte de corrente, por exemplo, né? Então, por que a gente vai precisar conhecer aqui para a gente resolver esse problema, né? Se a gente quer saber a tensão em cada resistor, a gente precisa determinar, por exemplo, essa corrente aqui, ó, né? E 1, né? Essa corrente aqui e 2, essa corrente aqui e 3. Aí a gente também pode querer, né, como ele vai com I 2, eu posso determinar, por exemplo, né, se eu considerar que esse nó daqui, porque quantos nós nós temos aqui no circuito? Eu nem falei, né? Tem 1, 2 e 3 nós, certo? Esse aqui, né? É um nó só, tá ok? Então tem 3 nós aí, certo? Se tem 3 nós, a gente pode, por exemplo, dizer que esse nó aqui, isso a gente vai aprender inclusive em análise nodal. Normalmente o nó lá de baixo, né, que a gente não quer dizer que seja sempre nesse lugar. Eu podia escolher, por exemplo, esse nó aqui. A gente vai considerar ele como sendo um nó que tem o potencial, ou seja, a tensão nele é 0, certo?
a tensão aqui, V do terra, a gente chama isso aqui de nó terra, é igual a zero. Então, essa tensão aqui seria VA, né? Só que VA terra, digamos assim. Quando é em relação ao terra, a gente não coloca simplesmente nada, a gente não usa VA terra, a gente escreve simplesmente VA, tá? Aqui é VB em relação à terra, né? Ou VB terra, né? Mas a gente só vai colocar VB. Na verdade, o VA terra, é só para a gente colocar aqui, ó, VA terra. Por que a gente coloca só VA? Por causa disso, toda vez que você tem um VAB, o que você tem? Você tem um VA menos o VB. A gente aprendeu isso logo no início, né? É o potencial em A menos o potencial em B. É a diferença de potencial, né? Ou a tensão, né? A tensão VAB é a tensão em A e a tensão em B, né? Se você considerar o VA terra como sendo, né, o terra como sendo um local, né? Aqui, como A aqui eu considero simplesmente um nó, né? Esse aqui é um nó de terra. Só que a gente não escreve terra, a gente simplesmente coloca esse símbolo aqui, ó. Tá? Esse é o símbolo de terra. Tá? E como o V da terra, o potencial da terra é zero, o que ia acontecer aqui? Quando você escrevesse V a terra, você escreveria VA menos o V de terra. Só que, o que acontece? Isso aqui nada mais é do que VA menos zero. Então, VA terra é o VA. Então, toda vez que tiver um VA sozinho, é em relação à terra. Está dando para entender? VAB em relação ao B. Ok? Entenderam? Isso é importante, tá? Então, olha só. Se eu encontrar aqui o VA também, né? Como é que eu posso encontrar VA? Ó, VA não é o V a terra? Não é o VA até o terra, não é? Não é a diferença de potencial entre A e a terra? Se o terra fosse um B, a gente não sabe que acontece isso num resistor, ó. Aqui é B, aqui é A. Se isso aqui fosse um B, né? A gente teria o quê? Se uma corrente passa por aqui, I, e esse resistor vale R, a gente sabe o quê? Que VAB é igual a quanto? R vezes I. Concordam comigo? Porém, aqui não é B, é terra, certo? Então, a gente pode escrever que VA é igual a R vezes I. No caso aqui, 2 vezes I1. Concordam comigo? Ok? Outra coisa, se eu encontrar o VA, eu automaticamente encontro o I1. Se eu encontrar o I1, eu automaticamente encontro o VA, porque eu estou usando a lei de Ohm, certo? Isso também vale para o VB, ó, ok? Então, olha só, outra coisa, VA é entre esse nó aqui e a terra, VB é entre esse nó aqui e a terra. E aí? E aí, olha só, a tensão na fonte, né? A tensão VB na fonte de 4 amperes a tensão é VB, né? A tensão é VB na fonte de 4 amperes, certo? Porque é a mesma entre esse resistor e esse resistor. Por quê? Porque a fonte está em paralelo com o resistor, não está? Elas não estão em paralelo? Certo? Notem que a tensão VAB é essa aqui, ó, desse resistor aqui, ó. VAB é essa, do resistor de 6. Quanto é que vale? Vale 6 vezes I2, certo? Ok? Por quê? Porque 2 é essa corrente, né? E 6 é o resistor e equivale à lei de Ohm, ok? Por que eu estou falando isso tudo? É porque, na verdade, eu não preciso encontrar tudo às vezes. Se eu encontrar, por exemplo, o VA e o VB, eu consigo encontrar a corrente I1, eu consigo encontrar a corrente I3, eu consigo encontrar a corrente I2. Concordam comigo? Certo? E se eu tenho o VA e o VB, né? O que eu tenho que fazer?
eu posso aqui encontrar, por exemplo, a potência gerada por cada fonte, gerada ou consumida, não é isso? Por exemplo, essa potência aqui, ó, da fonte de 1 ampere, ela vai ser potência gerada, potência fornecida. Por quê? Porque vai ser negativa. E por que vai ser negativa? Porque, olha só, isso aqui não vai ser mais e aqui não vai ser menos, porque o terra não tem um potencial. Ah, mas se você encontrar o VA sendo negativo, aí você vai ter que fazer outra conta. Tá dando para entender? Por isso que a gente tem que encontrar o valor de VA. Eu não sei qual é ainda, tá certo? Aqui também pode ser, a princípio, se VB for positivo, essa fonte aqui vai estar consumindo, né, potência. Então a potência vai ser positiva. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Eu não sei, porque eu não encontrei os valores. Porque eu posso encontrar o valor de VA positivo ou negativo? Posso. Tá ok? O que a gente faria nesse problema aqui para resolvê-lo, né? Olha, pessoal, o que a gente faria nesse problema para resolvê-lo seria o quê? Seria usar, né, as leis de Kirchhoff de corrente, a lei de Kirchhoff de tensão, que eu já estava usando ali. Eu acho que todo mundo percebeu que eu estava usando na hora que eu estava explicando para vocês como é que fazia o problema, né? E usando a lei de Ohm, tá? Ok? Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Ó, eu não vou falar sobre análise nodal ainda não. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos fazer aqui o exercício, então. Ó, eu simplesmente colocaria aqui, ó, as seguintes equações, ó. Eu posso aqui trabalhar, por exemplo, com as equações, como tem correntes aqui, né? Eu posso dizer o seguinte, ó. Vocês concordam com o que eu posso dizer que vou botar aqui numa outra cor, que é essa fonte aqui de 1 ampere, chega nesse nó e divide, não divide? Então posso escrever que vale o quê? I1 mais I2, certo? Nesse outro nó aqui, eu posso escrever que I2 é igual a I3, né, mais 4, certo? Preciso de mais uma equação. Aí você fala, vai no outro nó. Na verdade, se eu for no outro nó, eu vou chegar nas mesmas equações. Esse aqui é o problema, né? Então, eu posso, por exemplo, agora, preciso de mais uma equação. Não dá. Concorda comigo? Você tenta outro nó. Se eu tentar o outro nó, vai dar uma equação dependente. Ó. Pode ver, ó. No outro nó é esse nó de terra, não é? Então é assim, ó. I1 é igual o nó que sai, não, desculpa assim. Quem está chegando? 4, vou botar um nó de terra. 4 mais I3, que é essa corrente aqui. E aí mais I1 é igual a 1, né? Dá para a gente ver que, na verdade, eu acho que não dá para solucionar só com essas equações. Essa equação deve ser dependente, entendeu? Dá para você, de repente, ó, é isso mesmo, você diminuir aqui, vai aparecer um 3 aqui, ó, entendeu? Se diminuir um da outra, vai aparecer aqui, vai cortar, digamos assim, certo? Ok? Vai sumir o I2, não adianta nada. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente agora vai fazer o seguinte, vai colocar mais uma coisa que a gente não utilizou ainda, que é a lei de Kirchhoff das tensões, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, presta atenção, ó, eu vou pegar aqui esse nó aqui, ó, o nó de terra, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar a volta aqui, ó, nesse caminho aqui, deixa eu fazer o caminho assim, ó, e vou voltar até ele, tá? Só que, presta atenção, olha aqui, lembra? Isso aqui é mais, isso aqui é menos. Por que isso aqui é mais, isso aqui é menos? Porque a corrente 1 está no sentido que eu fui colocado aqui, entenderam o que eu estou falando? Ó, para baixo, certo? Ok? Aqui da mesma forma, vai ser mais e vai ser menos,
certo? A corrente está nesse sentido. Aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. A corrente está nesse sentido. Tá? Então eu posso escrever o quê? Ó? E aí eu posso escrever já direto. Posso fazer isso, pessoal? Já escrever direto que isso aqui, ó, que esse V1 aqui, isso aqui vai ser V2, e esse aqui vai ser V3. Eu escreveria como? Menos V1 mais V2 mais V3 é igual a zero, concordam? Menos, mais, ok? Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Então agora eu só vou usar a lei de Ohm para fazer o quê? Para transformar esse V1 aqui em menos 2 e 1. Depois o V2 eu vou usar para transformar em 6 e 2. Mais o V3, que vai ser o quê? 7 e 3. É igual a zero. Então aqui tem outra equação. Vou escrever aqui junto com essas aqui. 2 e 1 é igual a 6 e 2 mais 7 e 3. Essa aqui dá para ver que essas equações aqui são linearmente independentes. Tá? Olha só o que eu posso fazer agora. Eu posso fazer assim, ó. Eu já vou até mostrar para vocês o que eu posso fazer, né? Como aqui eu escolhi as correntes. Eu vou até mostrar para vocês como é que a gente pode montar uma matriz. Ó. 1 que multiplica em 1, mais 1 que multiplica em 2, mais 0 que multiplica em 3, é igual a 1. Essa é a primeira equação aqui. Tá? Depois, ó, 0 que multiplica em 1, mais 1 que multiplica em 2, mais menos 1 que multiplica em 3, vê se está todo mundo acompanhando, dá 4. Tá vendo? Eu passei o I3 para cá e deixei o 4 lá. Tá todo mundo enxergando isso aí? Tá? E finalmente, 2 que multiplica em 1, mais 6 que multiplica em 2, mais 7 que multiplica em 3, dá 0, tá? Pessoal, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Zero, 0, 1, menos 1, 2, 6, 7. Que multiplica e 1, e 2, e 3 é igual 1, 4, 0. Concordam comigo? Certo? Isso é uma equação matricial. Mas aí você fala, poxa, por que você fez a equação matricial? Ué, porque, pessoal, vocês lembram lá? Vocês acham que vocês nunca vão usar essas coisas lá? Não sei onde é que vocês viram isso. Sei lá, álgebra linear, talvez. Né? Regra de Cramer, né? Vocês usaram isso aí lá no vestibular, né? Então, olha só. Como é que a gente resolve essa equação? Olha como é que fica a resolução. Quanto é que vale o I1? I1 vale um determinante dividido por outro. Ah, minha calculadora faz isso. Ótimo, faça. Use-a. A calculadora faz isso. Se você monta a equação assim, ó, na calculadora, acho que na calculadora eles usam x, y e z, né? Não sei, é isso? Eles usam outras letras, né? Ou A, B e C, sei lá. Mas x, y e z, não interessa aí, 1 e 2 e 3, só tem que saber quem é. Olha só. Vai ser o determinante de baixo, é o determinante do sistema. Você só vai precisar calcular ele uma vez.
Você vai ter que calcular ele uma vez. O determinante de cima é o determinante, né, da incógnita, da variável. Você pega esse cara aqui e coloca na... Ih, rapaz, o que ele fez aqui? Ih, gostei. Né? Vamos lá. E coloca aqui, ó, certo? Na primeira coluna. Vocês lembram disso? Lembram um cacete, ninguém lembra disso. Aí você vai lá e vai colocar, ó, 1, 4 e 0. O resto repete. 1, 1 e 6 e 0, menos 1 e 7. Aí você vai encontrar o valor de 1, certo? Não vou fazer essa conta não, se quiserem vocês façam, tá? Não vou fazer a conta também para encontrar I2, tá? Nem vou fazer a conta para encontrar I3. Ok? Legal? Tudo bem, encontrou I1, I2 e I3, encontrar V1, V2 e V3, V1, que na verdade eu chamei de VA, né? VB é fácil, e VAB também, certo? Porque você já encontrou o VA, já encontrou o VB, o VAB sai direto. E sabendo o VA, o VB e as correntes, né? Notem que VA e VB podem ser negativos. Basta uma dessas correntes aqui que eu coloquei em 1, e 2 e 3 ser uma corrente negativa. Entenderam o que eu estou falando? Eu coloquei num determinado sentido. Ok? Certo? Beleza. E aí eu faria o problema. Tá? Essa é a forma. Ok? Então a gente já viu que dá um trabalhão para fazer um problema relativamente simples. Tá? Relativamente simples. Não é um problema muito complicado. Né? Será que não tem uma forma de, pelo menos, diminuir o número de equações, né? Poderia ser interessante, né? Então, a gente vai começar agora ensinando a primeira forma de resolver, né, os circuitos, né? Primeiro método, que a gente chama de análise nodal. Inclusive, esse problema aqui, eu podia usar análise nodal por inspeção, que a gente vai ensinar o que é daqui a pouco, tá? Por quê? Porque só tem fonte de corrente e resistor, certo? Se você só tem fonte de corrente e resistor, cara, a análise que você vai trabalhar é a nodal, certo? É a nodal, tá? Eu diria o seguinte: se você quer fazer o menor número, usar o menor número fazer o menor sistema, a análise nodal também é melhor. Como assim o melhor sistema análise nodal é melhor? Olha aqui, lembra qual foi o sistema, qual foi a ordem do sistema que eu fiz aqui em cima para resolver? Foi em terceira ordem, né? Ou seja, eu usei 3 equações, 3 incógnitas. Na análise nodal, olha só, o que você vai fazer? Você vai basicamente usar um negócio que a gente chama de tensão nos nós. Não é nós, né? Tensão nos nós, né? Ok? Em cada nó. Então, a primeira coisa que tem que fazer, óbvio, né? É determinar os nós. Certo? Então, a gente determina aqui os nós. Né? Um dos nós, a gente arbitrariamente considera o nó com tensão 0. É arbitrário. Nem sempre o problema vai te dar esse nó aqui. Tá ok? Nem sempre ele vai te dar esse nó. Ok? É arbitrário isso. Tá? Esse nó, mas você pode escolher qualquer um. O que define? Eu tenho que usar algum critério? Na verdade, o problema muitas vezes não especifica qual é, né? O critério, basicamente, a gente fala que é um pouco da experiência, tá? Você percebe, né? Porque na verdade esse nó aqui é um nó que todo mundo praticamente está ligado a ele, tá certo? Então é um bom nó para ser um nó de terra. Certo? Normalmente a base, quase todos os... Você viu que ele tem, é o nó que tem mais gente ligada a ele? Aqui, ó, aqui tem 2 caras. Aqui, quem é o nó 1? O nó 1 é esse cara aqui, ó. Tá? Quem é o nó 2? O nó 2 é esse cara aqui. Quem é o nó 3? O nó 3 é esse cara aqui. Não gostou de mim. Ele não gostou. Deixa pra lá. Então, o nó 3, ele é esse cara que está aí. E aí, cara,
Dá para ver o nó 3 é o nó que tem mais gente ligada. Então é uma boa você escolher por esse critério, certo? Mas não existe um critério objetivo. E às vezes ele fala, às vezes é dado um problema, às vezes ele fala, use o nó tal como nó de terra, ele manda fazer dessa forma, tá? Então o que a gente vai fazer? Notem que em cada nó, né, eu vou agora colocar um potencial, né, uma tensão, tá? Primeiro eu vou escolher um nó cuja tensão vai ser 0, certo? Ok? Então, esse nó aqui, ó, eu vou chamar o nó 3, um nó, né, terra. Então, V3 vai ser igual a 0, tá? Quem é o V2 aqui? Na verdade, o V2, ele isso aqui é o que? É V23. Mas a gente sabe que V23 é V2 menos V3. Então a gente pode chamar simplesmente de V2. Entenderam? Ok? Os outros são terra. Legal? Aqui, ó, o V1. O V1 é V1, 3, né? É a tensão entre esse cara e o 3, né? Se você pensar dessa forma aqui, ó. Supondo, eu não coloquei nem as correntes, porque a gente não precisa colocar. Na verdade, a gente vai colocar as correntes já, tá? Então, eu vou até já colocar as correntes aqui. Peraí. Colocar igualzinho tinha colocado lá no anterior. Então, vou colocar uma corrente aqui para baixo. Essa corrente aqui também para baixo. E essa corrente aqui para direita. E aí, fazendo isso, eu sei que aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, tá? Mas tem as correntes ali, tá? Esse V13 aqui, a gente também sabe que não vai ser V13, né? Vai ser o quê? Vai ser V1. Então, o que eu vou descobrir quando eu uso análise nodal são as tensões V1, V2 e V3. Na verdade, V3, eu já sei qual é. Quanto é que é V3? 0. Por isso que eu falo que já diminui o número de contas, digamos assim, né? Porque, né, eu não preciso encontrar o V3 eu já coloquei ele como sendo 0, certo? Olha só, não vai ser tensão nula. V13 é a tensão entre V1 e V3, assim como o V23 é a tensão entre V2 e V3. Só que, por definição, a tensão entre A e B, a gente aprendeu que a tensão entre A e B é a tensão entre A, digamos, em um referencial de terra, por exemplo, certo? Que é 0, menos o VB em relação a 0. Então, a gente não usa isso aqui. Porque, na verdade, olha só, como é que a gente faria o VAB, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o VAB. Olha só, é a tensão VA em relação a um referencial de terra, tá ok? Ok? Menos um VB em relação a um referencial de 0, de terra, que é tá aqui. Só que, ao mesmo tempo, o que é isso aqui? Isso aqui não é VA menos VT, né? Por quê? Porque é a definição, né? Só que isso aqui vale quanto? Aí menos o quê? VB menos VT. Só que esse T aqui, esse VT aqui, né? Isso aqui é 0. Então isso aqui é VA menos VB. Ok? Ok? A tensão entre dois pontos do circuito é sempre a tensão em um ponto menos a tensão no outro ponto. Certo? Ok? Legal? Então, eu coloquei aqui já os 3 nós, V1, V2 e V3, beleza, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, antes disso, né? Olha só, como é que é o passo para trabalhar com as tensões nodais, né? Quais são os passos que a gente tem que seguir? Eu já estava seguindo ali. Agora eu vou fazer o terceiro passo. Então, o primeiro passo é o quê? Selecionar um nó como nó de referência. Já fiz isso. Nó 3 virou nó de referência. E atribuir a ele a tensão 0. Certo? Atribuir tensões V1, V2 até Vn-1
aos n menos 1 nós restantes. Tá ok? Estas tensões serão relativas ao nó de referência. Aquilo que eu já falei para vocês. V1, V2, V3 serão todas relativas ao nó de referência. Certo? Por exemplo, essa tensão aqui, ó, V1, é a tensão, a V2, ó, é a relação entre 2 e o nó de referência. 2 e 3. Como o nó de referência é 0, né, a tensão é V2. Aqui também V1 é o quê? É V1 menos V3, mas V3 é 0, certo? Agora, essa tensão aqui, quanto é que ela vale? V12. Essa você tem que escrever assim. Aí é a tensão 1 em relação à tensão 2. Tá dando para entender? Ok? Ok? Tá? A gente aprendeu isso já, primeira aula, né? Então, o que tem que fazer agora? Aí ele fala assim, ó, essa é a parte que não é nada complicada, né? Aplicar lei de Kirchhoff das correntes em cada um dos nós que não são de referência, tá? Ok? Aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho corrente, eu só tenho nó. Tudo bem, você vai usar a lei de Ohm, olha só. Agora você tem que usar a lei de Ohm para expressar as correntes. Certo? Então, ó, o que vai acontecer? A corrente I, lembra? Lei de Ohm. Você tem aqui, ó, lei de Ohm, pessoal. VAB é igual a R vezes I. Aqui é A, aqui é B, aqui é R e aqui é I. Aqui é mais, aqui é menos, certo? VAB é R vezes I, ok? No caso, ó, se o B, se for o VA, o que vai acontecer? VA menos V0, que é 0, ou seja, VA, né, vai ser R, que é a resistência que você está utilizando ali, vezes a corrente, certo? Ok? E aí você vai precisar usar isso, por quê? Porque como é que eu vou encontrar as correntes, né, para poder equacionar? Como assim? Olha aqui, olha só, ele não mandou aplicar as leis, a lei de Kirchhoff das correntes aqui e aqui, não é o que o método fala? Certo? Não é isso que ele manda fazer? Qual é a lei de Kirchhoff das correntes? Corrente que chega é igual a corrente que sai, certo? Então vou chamar isso aqui, ó, de I1, isso aqui de I2, isso aqui de I3. Olha só que eu vou aplicar primeiro no nó 1, tá ok? Primeiro no nó 1. Olha só, quem é que está chegando no nó 1? 1 ampere. Quem é que está saindo? I1 e I2, certo? Eu vou escrever até assim, ó. 1 é igual a I1 mais I2. Calma que eu já vou resolver. Se quiserem fazer assim, na prova vocês não vão fazer assim. Na prova vocês vão fazer de uma maneira que eu vou mostrar como é que eu faria direto. Tá? Beleza, agora vamos no nó 2. Quem é que está chegando no nó 2? Opa, desculpa. Quem é que está chegando no nó 2? I2. Quem é que está saindo? I3 e 4, não é isso? I3 e 4. Agora, eu só vou usar essas duas equações. Lembra que no outro eu ainda usei uma terceira equação para poder resolver? Agora eu só vou usar essas duas. Como assim? Na verdade, quem vale... Qual é o valor de I1? Quem é I1? Não é... Vocês concordam que é V1 dividido por 2? Olha só, V1, que é a mesma coisa que V1 terra, não é isso? Ou V1 3, digamos assim, né? Posso escrever assim também, né? V1 não é o V1 3? Por que você colocou só V1? Porque o V3 é 0, concordam comigo? O V3 é 0, por quê? Porque eu não coloquei o terra nele? V3 é 0. Tudo bem? Estão entendendo? Então, V1 é V1 3, que na verdade é V1. Quanto é que ele vale? Ele vale 2 vezes I1. Não é isso, galera? Por que ele vale 2 vezes I1? Ó,
V1 mais menos, né? Mais menos, vai valer o quê? Vai valer 2 vezes I1, certo? Não é isso? Legal. Então eu já sei que o I1 vale quanto? Já está aqui, ó. É V1 sobre 2, certo? Quanto vai ser o I3? Que está fácil, é bem parecido. Quanto é que vai ser o I3? Só olhar. Vai ser, não, quanto é que vai ser o I3? Aqui. Vê pela tensão dele. Quanto é que vai ter o I3? 7 vezes. Não, 7 vezes o I3 é o quê? V2. Sim ou não? Então quanto é que vai ser o I3? V2 sobre 7. Legal. E agora, como é que a gente vai descobrir o valor de I2? Olha só. O valor de I2, galera, olha só, presta atenção. Quanto é que ele é? É a tensão entre 1 e 2, que vale quanto? V1 menos V2. Concordam que é a tensão V e 2? Vou botar assim, V e 2. Quanto é que vale V e 2? 6 vezes 2, concordam comigo? Não é isso? V e 2 é 6 vezes 2. Mas quem é V e 2? Não é V1 menos V2? Não é isso? Vai ser o quê? 6 vezes 2. Quanto é que vai valer o I2? V1 menos V2 dividido por 6. Pronto. Agora eu já tenho tudo em função de V1 e V2, galera. Olha só. Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar assim, ó. I1, quem é I1? V1 sobre 2. Mais I2, V1 menos V2 sobre 6. É igual a 1, certo? Não é isso? Certo. Embaixo, como é que fica? Eu vou deixar aqui as variáveis de um lado e as constantes do outro. Então aqui vai ficar I2. I2 a gente acabou de ver que é V1 menos V2 sobre 6. Mais quanto? Mais não, menos I3. I3 a gente viu que é V2 sobre 7. Isso aqui vai dar igual a 4, concordam? Não ficou assim? Ah, muita fração. Beleza, ué. Vamos tirar as frações. Multiplica por 3 aqui, multiplica por 3 aqui. Multiplica por 6 aqui, multiplica por 6 aqui. Multiplica por 7 aqui, multiplica por 7 aqui, multiplica por 6 aqui, multiplica por 6 aqui, multiplica por 42 aqui, multiplica por 42 aqui. Certo? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3V1 mais V1 menos V2 é igual a 6. Embaixo, 7V1 menos 7V2 menos 6V2, é isso? É igual a 168. É isso? 3V1, V1 menos V2, depois 6. 7V1 menos 7V2, menos 6V2 é igual a 168. Fala. A primeira equação ficaria 1? Não, estou multiplicando por 6, galera. Tem que multiplicar todo mundo por 6, cara. Para você poder cortar todo mundo aqui, você tem que fazer isso que eu fiz. Certo? Ok? E aí vai ficar como agora? Vai ficar um sistema 2 por 2, que é 4V1 menos V2 é igual a 6. Certo? Ok? E o outro? 7V1 menos 13V2 é igual a 168. É isso? É. Ok? E agora você resolve. Resolve, pode fazer por eliminação, né? Multiplica em cima por menos 13, né? Vai dar menos 52 V1 mais 13 V2. Estou supondo que eu não errei nada. Seja 78, não é isso? 6 vezes 3, né? 78. Então é menos 78.
E aqui vai dar 7V1, olha só, dá até um número bonitinho agora, menos 13V2 é igual a 168. Aí você soma. O que vai acontecer? Vai dar menos 45V1, é isso? Né? É igual a 90. Olha só que legal. V1, olha que legal, deu menos 2. O que? Volts. V1 é igual a menos 2 volts. Ih, sem problema, galera, sem problema, certo? Quer dizer que a corrente não está no sentido que a gente queria, legal? É só deixar assim, deixa a resposta assim, não precisa mudar nada, tá ok? Que mais? Se V1 é menos 2, V2 vai ser quanto? Vai dar 2, né? É isso? Porque olha só, 4V1, usa a de cima, né, galera? Menos V2 é igual a 6. O que você vai fazer aqui? Menos 8 menos V2, é isso? Menos 8 menos V2 é igual a V2 vai dar menos 14 também, não é isso? Eu pensei que ia dar menos 2, é isso, menos V2, vai dar menos 14, é igual a 6. Então V2 é igual a menos 14 volts. Ok? Resolveu o problema todo? Não, encontrou V1 e V2, certo? Ok? Então a gente sabe, por exemplo, né, que se fosse assim, aí, ou seja, tudo é negativo, né? As correntes são todas para cima. Faz sentido isso, Abel? Eu vou explicar por que faz sentido isso. Olha só como é que faz sentido isso. A fonte da direita é maior do que a fonte da esquerda, concorda comigo? Então a tendência dela é jogar correntes de baixo para cima, concorda comigo? Enquanto a fonte da direita, a tendência é jogar de cima para baixo. Mas como a fonte da direita é maior, eu só estou mostrando isso, não precisa fazer essas análises não, galera, eu só estou mostrando, porque às vezes se o cara fizer uma análise assim, você consegue ver se o seu resultado está razoável, certo? Encontrou V1 e V2, o que você faz? Quem é a tensão V1, 2? É V1 menos V2, certo? Quanto é que deu V1? Menos 2. Quanto é que deu V2? Menos 14. Quanto é que vai dar V1, 2? 12, né? 12. Então, essa corrente aqui, ó, tá corretinha. Essa aqui tá certinha, tá? Porque aqui deu um V1, 2 maior do que 0. Já essa corrente aqui, I1, é para cima. Legal? Essa corrente aqui é para cima, tá? É para cima. De qualquer forma, a potência, né? Ok? Vai ser o quê? Assim, na verdade, a gente sabe que aqui é fácil, é tudo positivo, né? Resistor não tem como. Mas saber, por exemplo, qual aqui, ó, por exemplo, qual é a tensão aqui? A tensão aqui é menos mais, não é? Não é isso? Então, essa fonte aqui, ela vai estar consumindo potência, V vezes I, certo? Vai ser negativa, certo? Já essa aqui é menos mais, mas está entrando pelo mais, então essa aqui está fornecendo potência, certo? Então, aqui a potência vai ser negativa e aqui aqui a potência vai ser positiva, aqui a potência vai ser negativa. Você pode até fazer agora as potências todas porque aqui nos resistores elas sempre serão positivas, certo? Você vai inverter o sentido da corrente e aí vai dar sempre o VI, certo? Mas se não quiser, você já sabe que aqui é uma VI negativa, ó. Se o I é para cima, né? Então aqui vai ser um menos 2 vezes menos a corrente que a gente vai encontrar, certo? Então qual é que vai ser a corrente I1, por exemplo? A gente não encontrou que I1, que V1 é igual a menos 2? Quanto é que vai valer I1 então aqui? Menos 2 é igual a 2 vezes I1. Quanto é que é a corrente I1? Hein, pessoal? Menos 1 ampere, certo? A corrente 3, quanto é que deu V2? Não deu menos 14? Quanto é que dá I3? Vai dar menos 2, certo? Ampere. Quanto é que deu
V1, 2, que a gente acabou de falar aí. Deu 12, não foi? 12 dividido por 6, quanto é que vai ser aqui? 2 amperes. Certo? Ok? Tá dando para entender como é que vocês estão falando? Ok? Certo? Faz sentido, ó. Olha aqui como é que dá tudo certo, ó. Vai ficar meio pesado, porque eu não quero desenhar de novo esse circuito. Mas olha só, se você inverter aqui os sentidos das correntes, ó, e colocar os valores direitinho, porque essa corrente inverte, né? Essa corrente inverte também. Certo? Essa não. Bota os valores que a gente encontrou. Aqui a gente não encontrou 2. Aqui a gente não encontrou 2. E aqui a gente não encontrou 1, na verdade, porque eu já inverti aqui ela, não é isso? Olha só. 1 mais 1 dá 2. Olha só, certinho, tá vendo? 1 mais 1 dá 2, não é? Esse 2, com esse 2, dá 4. Legal? Viram? Esse 4 vai 2 para lá. Ó, esse 4 vai 2 para lá. Mais 1, dá 4 também. Viram que deu tudo certinho? Viram? Não viu? Vamos lá, rapidinho, ó. Vamos começar aqui, ó. Tá vendo essas duas correntes aqui, ó? Essa e essa? Tá dando para ver? 1 e 1 vai dar quanto? 2. No nó 1 vai dar 2. Não é isso? Certo? Essa não está subindo? 2 e 2 vai dar quanto? 2 e 2 vai dar 4. Viu? Viu ou não? Isso aqui é um nó. Isso é um nó. Isso aqui também é um nó. Certo? Ó. 1 para cima. Por que 1 para cima? Porque eu encontrei menos 1, não é? Mas ela estava para baixo, não é? Então é 1 para cima. Certo? Eu encontrei 2 da esquerda para a direita. Tem que mudar o sentido dela? Não. É para cá mesmo. Eu encontrei menos 2 para baixo, não é isso? Então ela é para cima. Certo? Beleza, então olha só. Olha aqui. Ó. Aqui vai ter 1 mais 1 vai dar 2. 2 com 2 vai dar 4. 4 chega aqui, nesse nozão. Chegou 4, saiu 2, saiu 1, saiu 1. Saiu 4. Tá certinho. Legal? Todo mundo viu? Legal. Então, essa é a forma de usar análise nodal, certo? Então aqui, ó, na verdade, o que eu fiz está aqui. Tá? Olha só. Ó, aqui, os dois nós e o nó de referência. Vou fazer mais devagarzinho aqui. Ok? E aí a gente fez aqui, ó, já deu certinho aqui, ó, a resposta. Na verdade, ele não colocou a resposta completa não, né? Porque ele não colocou as correntes aqui, né? Eu posso até colocar as correntes aqui, se eu quiser, tá? Então aqui a corrente aqui vai ser I igual a, chamar de I1, né? I1 igual a menos 1. Aqui I2 igual a 2. E aqui I3 igual a menos 2. Certo? Ou seja, é tudo para cima. Certo? Ok? Tem outro para fazer? Beleza. Vamos fazer outro agora, só que agora com fonte dependente. Não tem problema. Não tem problema. Eu falei alguma coisa sobre fonte dependente ou independente? Não. Então vamos fazer esse aqui. Tá? Vamos fazer esse aqui. Ok? Tá? Vamos concentrar apenas nesse cara. Pronto. Ok. Esse é o circuito. Legal, vamos fazer esse problema aqui. Vocês vão me ajudar a fazer. Vamos lá. Ele já colocou um nó de terra. Está tão grande aqui que eu acho que eu vou pegar o preto normal aqui, peraí. Ok, isso aqui já é o V0, certo?
que é o terra. Isso aqui é igual a V terra, que é igual a 0. Onde são os outros nós? Porra, ele na figura já disse, né? Sacanagem. Era para vocês dizerem. Um está aqui, concordam comigo? Nó 1, nó 2 e nó 3. Nó 1, nó 2 e nó 3 vão gerar V1, V2 e V3. Concordam comigo? Legal. O que você vai fazer agora? Aplicar lei de Kirchhoff das correntes, né? Nos nós que sobraram, não é isso? Quantas vezes a gente vai aplicar então? 3 vezes, certo? Ok? Só que tem um detalhe. A gente, para descobrir essa corrente, por exemplo, a gente tem que usar a lei de Ohm. A corrente não está nesse sentido? Onde é que a gente vai botar o mais? Aqui ou aqui? Hein? Onde é que a gente vai colocar o mais no resistor? Aqui ou aqui? Lado esquerdo de vocês, exatamente. Tá? Ok? Beleza. Você precisa colocar mais corrente? Precisa. Tem que ter uma corrente aqui também. Por quê? Eu não tenho que usar a lei de Kirchhoff das correntes? Então tem que colocar corrente. Vamos chamar isso aqui de I1. Onde é que você vai colocar o mais? Lado esquerdo ou lado direito? Vou colocar aqui agora I2. Onde é que você vai colocar o mais? E aqui? Onde é que você vai colocar o mais? Ok? Tudo bem? Tá. Só que eu já vou escrever logo essas correntes usando a lei de Ohm. Como assim? Presta atenção. I1 é igual essa tensão aqui, que é a mesma que está aqui, menos essa tensão aqui, que é a mesma que está aqui, dividido por 4. Então isso aqui é o quê? V1 menos V3 sobre 4. Quem é o Ix? Falem para mim quem é o Ix. Então já coloquei aqui o I1. V1 Ix é igual a V1 menos sobre... Legal. Quem é o I2? Quem é o I2, pessoal? V2 menos V3 sobre 8. Faltou uma? Faltou uma? Faltou, porra. Faltou essa aqui, que é o I3. Certo? Quanto é que vale o I3? Vamos? V2 sobre 4. Ah, não tem menos? Tem menos V0. Só que V0 é o quê? É terra. E vale quanto? 0. Ok? Acabou? Acabou. Posso escrever minhas equações agora? Posso. Vou escrever minhas equações nesse nó aqui, nesse nó aqui e nesse nó aqui. Certo? Quais as equações que eu vou escrever? Vamos lá, no nó 1. Corrente que chega é igual a corrente que sai. Quem é que está chegando no nó 1? 3. Quem é que está saindo do nó 1? Beleza. Então eu vou colocar aqui já, ó. 3 é igual a Ix. Detalhe. Ix mais I1. É isso que a gente escreveu? Ix mais I1. Beleza. Porra, mas eu não quero Ix mais I1. Eu quero o quê? Eu quero em função dos V's, não é isso? Eu sei quanto é que vale X em função dos V's? Sei.
V1 menos V2 sobre 2. Está todo mundo vendo aí? V1 é X, né? X. V1 menos V2 sobre 2, mais I1, que é V1 menos V3 sobre 4. Beleza. Agora vamos para o nó 2. No nó 2, quem chega? Em corrente, quem chega? IX, quem sai? I2 e I3. Então, IX é igual a I2 mais I3, que é igual a quanto? Né? Então, o que é que vai virar isso aqui? Deixa eu botar isso aqui. Primeira equação. Segunda equação. Vai ficar assim, Ix, que vale V1 menos V2 sobre 2, é igual a I2, que é V2 menos V3 sobre 8, que mais I3. I3 é V2 sobre 4. Segunda equação. E, finalmente, nesse nó 3, quem é que está chegando? Quem mais? Não, quem está chegando é I2, e X não está chegando, está saindo. Porra, olha a seta ali, pô. E I1 está chegando, pessoal. O I1 continua aqui, galera, olha só. Isso aqui é I1, porra. O I1 continua, pô. Por onde o I1 foi? Né? Ele saiu de um lado e tem que chegar no outro. Certo? Ok? Então, quem é que chega? I1 mais I2. Quem é que chega? Quem é que chega? Não. Quem é que sai? 2 e X. Como eu já encontrei todos os valores, né? Já posso escrever direto aqui a equação, ó. I1 V1 menos V3 sobre 4. Mais I2. Quem é o I2? O I2 é V2 menos V3 sobre 8. Isso vai dar 2 vezes X. Mas o X vale V1 menos V2 sobre 2. Então vai ficar V1 menos V2. Não é isso? Vai ficar 2 vezes V1 menos V2 sobre 2. Vou botar assim. Aí fica mais bonitinho. Legal? Acabou. Acabou o cacete, Abel. Nem começou ainda. Não, acabou. Agora eu vou diminuir aqui para a gente poder escrever de uma maneira mais decente. E agora, pessoal, olha aqui, ó. Isso, ó. Onde o aluno erra? Vamos lá, onde ele erra. Tem que multiplicar por quanto aqui? Por 2. Então aqui é por 2. Tem que multiplicar alguma coisa no 4? Não. Aqui é por 4 e aqui é por 4. Aqui tem que multiplicar por 4. Aqui é por 4. Aqui nada. Aqui é por 2. Aqui é por 2. Aqui é por 2. Ó, vou cortar aqui. Tá? Aqui é por 2. Aqui é nada. E aqui é por 8. Concordam? Então vai ficar assim, ó, 2V1 menos 2V2 mais V1 menos V3 é igual a 12. Depois, 4V1 menos 4V2 é igual a V2 menos V3 mais 2V2. Todo mundo acompanhando? Que mais? Já foi. Agora é 2V1 menos 2V3 mais V2 menos V3
é igual a 8V1 menos 8V2. Agora eu vou arrumar mais ainda, né? Como é que vai ficar? 2V1 mais V1 dá quanto? 3V1. Menos 2V2, menos 2V2, menos V3, menos V3 é igual a 12, certo? Continuando, só tem V1 aqui, é 4V1, menos 4V2, menos V2, menos V2, menos 7V2, pode ser? Ok? É aí que vocês erram, tá? E aí depois disso, vocês não erram, porque vocês usam calculadora e a calculadora faz o sistema. Não é isso? Então, ó, menos 7V2 mais V3 é igual a 0, certo? E finalmente, menos 6V1, é isso? Menos 6V1. Eu normalmente faço isso, pessoal, eu fico riscando ó, o que eu já usei, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, usei V2, 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 aí eu coloco, entendeu? Eu estou falando, fica mais fácil para você não errar. Então, ó, aqui dá menos 6V1, depois, ó, menos 3V3, então, ó, menos 3V3, certo? Mais 7V2, é isso? 7V2, só vou inverter isso aqui, vai ficar bonitinho, tá bom? Na verdade é 9V2, exatamente. Então aqui é menos 9V2 e menos 3V3 igual a 0, certo? Ok? Aqui dá para dividir todo mundo por 3, né? Não dá? Então aqui ficaria menos 2, né? Menos mais 3, é isso? Era 6? Só dá no que eu vejo. É isso aí. Então agora divido por 3, dá menos 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar quanto? Vai dar 1. É bom fazer assim, sabe por quê? Soma essas duas, depois soma essas duas. Né? Aí fica um 2 por 2 fácil, não fica? Olha lá. Soma as duas, vai ficar o quê? 7. 3 e 4, 7. Menos 7V1. 7V1 menos 9V2, 0 é igual a 12. Depois, ó, soma essas duas agora. Vai ficar 2V1, não é isso? Não, estou somando. Menos 4V2 é igual a 0. Certo? Ok? Sim? Aí aqui de cara, ó, você já sabe que V1 é igual a... Daqui você já sabe que... Olha que beleza, hein? V1 é igual a 2V2. Certo? Se V1 é igual a 2V2, você coloca aqui. E fica aqui 14V1, 14V2, 14V2 menos 9V2 vai dar 12. 5V2 é igual a 12. 2,4, certo? V2 é igual a 2,4 volts. Se V2 é igual a 2,4 volts, V1 é 4,8 volts. Se V1 é 2V1 é igual a V3 é igual a 2V1 menos mais 3V2, não é isso? V3 é igual a 3V2 menos 2V1, certo? Mas V1 vale quanto mesmo? 2V2. Então 3V2 menos 4V2, que vai dar quanto? Menos V2, que
que vai ser igual então a... Será que eu acertei? Até que ficou uns números bonitos. Ele pediu o quê? Ele pediu o quê? Ele não pediu nada não. Deixa eu ver se ele vai pedir. Talvez ele peça x, né? Aí é só pegar V1 menos V2 sobre 2. Certo? Legal? Eu não vou entrar nisso aqui não. Porque aqui aí a coisa é fácil, mas é difícil. Vocês vão entender. Tá legal? Isso aqui agora é como a gente pode usar a análise nodal quando tem fonte de tensão no circuito. Aí você fala assim, mas quando tem fonte de tensão, eu não vou usar análise nodal. Eu vou usar análise de malhas, que a gente nem ensinou ainda. Só que tem um problema. Nesse circuito aqui tem mais fontes de corrente do que fontes de tensão. Tá dando para entender? Então, quando eu for análise de malha, eu vou ter o mesmo problema. Tá? O que acontece quando eu tenho fonte, independente de tensão? Pode ser qualquer um, pode ser fonte dependente também. Vocês vão ver. Tá? Mas pode ser fonte dependente também. O que acontece? Quando isso acontece, essas fontes elas vão estar ligadas entre dois nós. Sempre. Porque é um bipolo, não é um bipolo? O bipolo não está ligado num ponto, num nó, e no outro ponto, no outro nó? Não é isso? Aí o que você faz? Todos esses nós, eles passam a ser um nó só. Se isso aqui passa a ser um nó só, tudo que está nele e em paralelo com ele vira um nó. Então isso aqui tudo vira um nó. E esse nó, a gente vai explicar isso na aula que vem com detalhes, tá pessoal? Já estou só adiantando. Isso a gente chama de, já que ele é um nó fodão, grandão pra cacete, a gente chama ele de... Ok. E aí, galera, parece até que vai ficar difícil, mas fica fácil. Eu falo, quando tem super nó, não fica difícil, fica fácil. Por quê? Porque olha só, presta atenção. Você só vai ter um V aqui, que é o V do supernó, concordam comigo? O V do supernó, concordam comigo? Que é só ele? É só ele, concorda que é só ele? Não, porra, Abel, tem esse aqui, ó. Tá, só ele que interessa, galera. Concordam comigo? É só ele que interessa. Os outros todos, é um nó de terra, entendeu? Não tem mais um, mas pode ter só um supernó? Não, claro, olha só, nesse circuito só tem um, tá legal? Mas a gente vai fazer as equações pensando nele mesmo assim. Como é que a gente faria as equações aqui? Não tem só ele aqui? Então é a corrente que, vamos botar as correntes aqui, eu vou ter que colocar corrente, não vou ter que colocar corrente? Detalhe, eu vou colocar uma corrente aqui, mas nem precisava. Por que não precisava? Lembra que a gente falou da lei de Kirchhoff? Do caminho, lembra que a gente não precisava conhecer? A gente vai precisar depois encontrar essa corrente, não se preocupe. Mas lembra que a gente falou que na lei de Kirchhoff, em vez de usar um nó, a gente pode usar um caminho? Você concorda que o caminho é o supernó? É um caminho fechado? Quem é que está entrando no supernó? Não, V1 é tensão, galera. Quem é que está entrando no supernó? 2 amperes. Tem mais alguém entrando? Quem é que está saindo? Essa corrente aqui, vou chamar de 1. Essa corrente aqui que eu vou chamar de 2 e 7, não é isso? Vou chamar V de supernó de VS, pode ser? Só para não ter que escrever no supernó? Tá. Quem é I1? Você concorda comigo que é VS sobre 2? Lembra? Aquilo tudo, isso tudo aqui é um nó só. Depois eu vou falar de V1 e V2. Eles não vão ficar nem... Tá vendo? Eu estou até usando isso aqui, que eu sei que eles não vão ficar... Agora está escuro, mas vai clarear. Deixa eu só parar de pintar que vai clarear. Clareou. Tá vendo? Tá certo? Por quê? Porque eu ainda vou falar desses dois caras aqui. Calma. Mas vocês concordam que esse cara aqui é o VS, não é? Concordam que esse cara aqui é o VS? Então vocês concordam que o que sai... ali, o que passa em 2 é VS sobre 2?
Sim ou não? Perfeito? Legal. Agora presta atenção. Quem é esse 2? Quem é o I2? Fala, pessoal, já ajudei. Vou ter até uma fração aqui. Quem é o I2? É o VS sobre 4. Tá ok? VS sobre 4. Tá legal? Que mais? Tem agora quem? Tem o 7, mais 7. Beleza. Então dá para encontrar o VS? Dá. Tá ok? Dá para encontrar o VS. Porém, né? E aí, resolve alguma coisa? Resolve, vocês vão entender. Concorda que a equação é só essa? Concordam? Só essa mesmo. Só essa. Quanto é que vai dar o VS aqui? Vai ficar... aqui é 1, né? Aqui é 1. Vai ficar, vamos botar desse lado aqui que fica melhor. Aqui eu tenho que multiplicar por 4, aqui eu tenho que multiplicar por 4, aqui eu tenho que multiplicar por 2, aqui eu tenho que multiplicar por 2, por 4 e por 4. Vai ficar 8, é igual a 2VS mais VS mais 14, é isso? Então 3VS é igual a 3VS é igual a 28, exatamente. 20, é isso? Menos 20. Certo? 4, 7, 28, 4, beleza, 7. E aí eu encontro que VS é igual a menos 20 sobre 3. Na aula que vem a gente continua. Certo? Eu mostro para vocês qual é a brincadeira. Eu já posso dizer mais ou menos uma coisa interessante. Ó. VS, vocês concordam que é como se fosse a tensão naquele nozão, não é? Mas, na verdade, tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai fazer as equações sem o VS. Vocês vão entender já. Ô, professor. Oi? Lá na última ele queria X? Oi? Na última ele queria X? Não? Ah, nem terminou. Eu não terminei. Tá? Eu nem terminei porque, na verdade, a gente vai mostrar de maneira diferente isso. Eu não poder... Esse VS não funciona bem assim, esse nó. Você está entendendo? Ele tem uma tensão, mas não tem uma tensão. Ele é um nó, mas ele tem uma tensão diferente. Certo? Então, por exemplo, ó, você pegaria a corrente aqui pelo V2, você pegaria a corrente aqui pelo V1. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? É isso que tem que fazer, tá? O VS existe, mas não existe. Por isso que eu falo, que não dá para resolver, tá? Ficou entendido? Legal?